A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria novamente que estamos aqui, nesta manhã. Damos o bom dia a todos os irmãos e as irmãs da nossa igreja. Pedimos também licença ao entrarmos em sua casa através desse vídeo, dessa mídia. O momento em que iremos dedicar ao nosso Deus, um momento de culto, de celebração e adoração ao nosso Deus. E de início eu peço que os irmãos estejam comigo orando ao nosso Senhor, pedindo para que Ele esteja orientando e guiando este momento conforme a vontade dEle. Então eu convido os irmãos que fechem os seus olhos, estaremos orando juntos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento, obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus em que tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos orientado e o Senhor sempre esteve conosco, dia após dia, nos dando força, saúde, fortalecendo a nossa fé. Obrigado, Jesus, por este momento. E aqui dedicamos as nossas vidas, dedicamos este momento para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos que o Senhor esteja fazendo conforme o Teu querer este culto. Queremos que o Senhor esteja agora falando aos nossos corações através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conduzindo a Tua igreja neste momento e que o Teu Evangelho venha de encontro aos nossos corações através do Espírito Santo falando conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém e amém. Bem, meus irmãos, esta semana nós comemoramos os 117 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Também comemoramos o Dia do Presbítero. E aqui eu quero dar os parabéns aos presbíteros e presbíteras da nossa igreja. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja fortalecendo a sua fé, que o Senhor esteja dando saúde e que as bênçãos de Deus sejam derramadas a todos vocês, homens e mulheres, que dedicam a sua vida ao trabalho da igreja, à administração da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua vida, a sua saúde, que Deus abençoe a sua família também, porque família também dos presbíteros devem ser abençoadas e são abençoadas por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e cada vez mais guie nas decisões para a nossa igreja. Continuando, eu convido os irmãos para que estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, os versos 6, leremos versos 6, 7 e 8. Então peço que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias em Atos, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Essa semana, como eu falei, nós comemoramos 117 anos da nossa Igreja Nacional. Atos, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Eu estarei lendo aqui, como de costume, na Nova Versão Transformadora, e eu peço que os irmãos estejam acompanhando em suas casas com a versão que vocês tiverem aí em mãos. Livro de Atos, capítulo 1, versos 6, 7 e 8, diz: Então os que estavam com Jesus lhes perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Palavras do nosso Senhor. Vamos fazer uma outra oração, pedindo para que o Senhor esteja iluminando e falando aos nossos corações através da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Novamente, nós agradecemos por este momento e pedimos que o Senhor esteja conduzindo, Pai. Que a tua palavra fale aos nossos corações através do Espírito Santo. Que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo falando em nossos corações.
por intermédio da Tua palavra. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém, Senhor. Em 31 de julho de 1903, um pastor chamado Eduardo Carlos Pereira, com mais alguns pastores e presbíteros, tomaram uma decisão importantíssima de sair da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tendo em mente uma igreja mais brasileira, independente dos ensinos que eram conduzidos pelas missões americanas, ensinos que eram trazidos por missionários americanos que influenciavam a igreja presbiteriana naquela época. Eduardo Carlos Pereira e seus amigos tiveram a ideia de formar uma igreja que conseguisse responder às necessidades de um país que precisava ouvir o amor de Deus conforme o contexto em que viviam. Uma igreja que pregaria o Evangelho e influenciaria através do amor de Cristo a sociedade brasileira daquela época, dentro do seu contexto, dentro das suas particularidades como nação. Pastores que no início do século passado queriam uma igreja que trabalhava diretamente no seio da sociedade através de atos reais nas vidas do povo brasileiro. Eles tinham um objetivo de fazer com que o ensino dos pastores fosse por meio de um seminário totalmente brasileiro, envolvidos com a realidade da sociedade da época, sem qualquer influência que viria de fora, sem qualquer influência norte-americana. Queria uma igreja que vivenciasse a vida de um povo sofrido, que precisava ouvir o Evangelho de Cristo. Uma igreja que em sua história sempre teve um cuidado com o ensino do verdadeiro Evangelho impactante dentro do contexto brasileiro. Sempre tendo em vista a diaconia através dos seus trabalhos. E é interessante que na questão da diaconia nós temos um exemplo da Fundação de Betel, da Fundação Betel, criada para o atendimento de órfãos da sociedade. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil sempre teve como princípios a evangelização, o ensino das Sagradas Escrituras e a diaconia, e sendo tudo isso um meio para promover o aperfeiçoamento da vida cristã e da condição humana. Sempre teve como base a palavra de Deus como regra de fé e prática, a única regra de fé e prática. O texto que lemos são os últimos momentos que Jesus estava com seus discípulos antes de sua ascensão. E veremos também que o texto e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, lá nos seus primórdios e até hoje, tem uma relação muito importante. E voltando para o nosso texto, vemos uma expectativa daqueles que estavam ao redor do Mestre. E é interessante percebermos que a expectativa é expressa quando fazem uma pergunta para o Mestre de quando seria trazido o reino de Israel novamente, quando o reino de Israel seria restaurado. Naquela dúvida, aquela dúvida pode ser entendida como o próprio reino dos céus. O próprio reino dos céus que seria restaurado. Mas também poderia ter uma visão mais política, no sentido de que quando o reino de Israel, quando o povo de Israel sairia das garras do inimigo. Porém, a pergunta e todo o contexto desse diálogo nos ensina algo que é surpreendente. Os discípulos estavam passando por momentos difíceis nas suas vidas. Viam seu povo sendo escravizado pelos romanos, via o seu povo sendo perseguido pelos romanos, pessoas que eram assassinadas, humilhadas, uma região que não estava mais vivendo aquilo que Deus tinha prometido, até porque aqueles que seriam representantes de Deus não estavam mais seguindo conforme a lei de Moisés.
Olhar para o Mestre, que dias atrás estava morto e agora vivo, era a certeza que tudo estaria consumado e realmente Deus iria restaurar novamente a terra que estava devastada ou não passou por momentos difíceis e estava em momentos difíceis. Porém, Jesus responde que o tempo está nas mãos de Deus. Não importa para aqueles homens saber o momento em que Deus iria restaurar tudo. Não importa para aqueles homens, Jesus fala isso a eles. O momento exato e como Deus vai restaurar tudo. Não importa para eles quando Deus mostrará o teu poder divino e trará soluções para todas aquelas situações. Quando passamos por momentos difíceis, queremos que venha uma solução logo de Deus. Da mesma forma que aconteceu com aqueles discípulos, ao verem o Mestre vivo novamente, também nós, quando estamos passando por momentos angustiantes, por medos, nós queremos que Deus transforme a situação e traga uma solução no agora, no já. Ou pedimos para que Ele nos dê uma resposta para quando será a solução. Não aceitamos o medo, o sofrimento que podem acontecer em nossas vidas e pedimos para Deus uma solução ou pelo menos uma previsão da solução. Porém, Deus é dono do tempo. Ele sabe o momento certo que irá agir e não cabe a nós saber qual é o momento e como Ele vai agir. Mas a pergunta fica: o que então nos compete? E aí Jesus continua e explica o que é nossa responsabilidade e o que era a responsabilidade daqueles discípulos. Mas é interessante que quando ele responde a questão da responsabilidade daqueles discípulos, ele também está inaugurando, mostrando algo que era novo. O mestre mostra para aqueles discípulos, para aqueles homens e mulheres que estavam ali com ele, que a igreja estava sendo inaugurada por ele. Naquele momento se iniciava a era da igreja, a era do corpo de Cristo, tendo ele como cabeça desse corpo. Um corpo com vidas, o corpo com dons espirituais. Jesus estava orientando aqueles homens que a responsabilidade deles não era saber o que Deus iria fazer ou quando iria fazer, mas eles eram responsáveis de, guiados pelo Espírito Santo, a pregarem um amor, viverem a graça e mostrar para o mundo que o reino dos céus foi inaugurado e que eles eram embaixadores e representantes desse reino. O tempo que estava sendo inaugurado era o da igreja, o do corpo. Era o chamado de homens e mulheres a viverem e falarem do ensino do Evangelho. Era o momento de ensinar sobre as boas novas de Cristo. Era o momento de proclamar o Evangelho a toda a humanidade. Era o momento do Espírito Santo descer e guiar aqueles discípulos de Cristo e guiar a sua igreja na graça por todo o mundo, indo além de Samaria e da Judéia e chegando até nós hoje. Meus irmãos, essa era que Jesus inaugurou ainda continua conosco e que passou por Eduardo Carlos Pereira junto com seus amigos há 117 anos atrás. Somos uma igreja que se preocupa em viver e falar o Evangelho, promovendo, como dito anteriormente, o desenvolvimento da vida cristã e a condição do ser humano. Há 117 anos que somos uma igreja organizada e preocupada em levar esse Evangelho que transforma, que conforta e dá esperança ao mundo. Somos uma igreja chamada há 117 anos
para cumprir o ide que Jesus já tinha falado com seus discípulos lá atrás. Essa igreja que foi inaugurada com Cristo ainda continuou e continua conosco. Uma igreja reformada dentro do contexto brasileiro, inaugurada há 117 anos por Eduardo Carlos Pereira, dedicado ao ensino do Evangelho, dedicada à diaconia, dedicada em falar e viver os fundamentos do Evangelho, os ensinamentos do Mestre. Eduardo Carlos Pereira iniciou a nossa igreja com este compromisso do ensino a uma sociedade que precisava ouvir e ver a graça acontecendo em seu meio. E hoje precisamos continuar vivendo este ensinar, este proclamar o Evangelho, levar a liberdade que só em Cristo Jesus é possível, levar o amor e a esperança em que só em Cristo Jesus é possível. Falar que através de um relacionamento com Cristo Jesus é que é possível transformação. Somos discípulos, homens e mulheres, uma igreja chamada a viver, no momento que estamos a levar estes ensinamentos de Cristo a todas as pessoas. Precisamos continuar com este cuidado que a nossa igreja começou há 117 anos, um evangelho que se preocupa com a vida das pessoas, que leva as boas novas a uma sociedade que precisa ouvir a graça e o amor de Cristo. Precisamos, assim como nossos passados na IPI do Brasil, a viver um evangelho verdadeiro de ação, de diaconia dentro da sociedade, levando esperança, promovendo a transformação através do Espírito Santo. Somos uma igreja, o corpo de Cristo, que deve viver a diaconia dentro da realidade do nosso país. Então, meu irmão e minha irmã, eu te convido, junto comigo, a interceder por nós e pela Igreja de Franco da Rocha, para que sejamos uma igreja viva, uma igreja que olha para o seu passado, que olha na inauguração daquele momento, há 117 anos atrás, e vê homens, mulheres dedicados ao Evangelho, dedicados ao ensino, dedicados à diaconia, dedicados a viver algo real na sociedade. O Evangelho, ele é real, ele é presente. Jesus é presente, foi presente e continua sendo presente em nossas vidas. Então o Evangelho, que é Jesus, é real, está presente em nossas vidas. Então, meus irmãos, somos uma igreja que tem em seus princípios o anúncio do Evangelho, o ensino das Sagradas Escrituras, tendo elas como regra única de fé e prática. Somos uma igreja que tem nos seus primórdios a diaconia, ou seja, o de viver dentro da sociedade ações verdadeiras do Evangelho, atitude de solidariedade, proporcionando às pessoas a possibilidade de ter esperança, paz, conforto, entender que o amor de Cristo é real. E principalmente no momento que passamos, momento de pandemia, um momento em que estamos isolados, um momento de incertezas, nós precisamos ser igreja. E quando tudo isso passar, continuar sendo igreja e mostrar que Jesus Cristo é presente em nossas vidas. Jesus Cristo falou que a responsabilidade daqueles discípulos era anunciar o Evangelho através de ensino e de ações no meio social. Eduardo Carlos Pereira, há 117 anos, continuou vivendo desta forma, começando um movimento, uma igreja que ensinava dentro do contexto brasileiro o Evangelho, sendo uma igreja de ações verdadeiras,
uma igreja que vivia a diaconia e deve viver a diaconia. E nós devemos continuar estes princípios, ensinando, vivendo o Evangelho e sendo uma igreja diaconal em nosso tempo. Mesmo diante de uma pandemia, nós precisamos viver a diaconia. Então eu te convido a orar comigo, pedindo para que Deus guie e fortaleça a nossa igreja nacional, a nossa igreja em Franco da Rocha, para que o Espírito Santo nos transforme, nos guie, nos oriente a ensinar, a proclamar, a falar, a viver o Evangelho e ser uma igreja que vive a diaconia. Oremos ao nosso Deus. Pai, obrigado, Jesus, por este momento. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por esses 117 anos da sua igreja. Obrigado porque aqueles homens e mulheres que se levantaram preocupados em falar do teu Evangelho, inauguraram essa instituição, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E aqui, após 117 anos, pedimos que o Senhor esteja renovando as nossas forças, renovando a nossa fé e nos guiando para ensinar, para viver a diaconia que o Senhor mostra aos seus discípulos. Viver a igreja que proclama o Evangelho e vive o Evangelho em momentos mais difíceis da humanidade, promovendo assim a transformação através do Espírito Santo, através da graça de pessoas, de homens e mulheres dentro da sociedade em que vivemos, dentro dessa nação, dentro da nossa cidade em Franco da Rocha. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada membro, Senhor, da nossa igreja, aos pastores, a nós pastores, aos presbíteros, aos diáconos, a cada família, que o Senhor esteja fortalecendo a fé e pedimos que o Senhor guarde. Também pedimos, Senhor, aqui neste momento, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, a questão da saúde devido a esta pandemia. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, Senhor, curando, Senhor, fortalecendo a fé, dando saúde. A todos aqueles também que perderam seus entes queridos, nesta semana tivemos notícias. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo o coração, consolando os corações de cada pessoa, Senhor, pela perda devido a esta doença ou devido a outras doenças também. Pedimos que o Senhor console, pedimos que o Espírito Santo derrame paz, esperança, conforto a estes corações que estão enlutados pela perda de seus entes queridos. Pai, obrigado, porque o Senhor esteve sempre conosco, está sempre conosco. É isso que nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo almoço e logo à noite nós nos encontraremos mais uma vez e o pastor Aparecido, o reverendo Aparecido, José Aparecido, estará pregando à noite. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia e recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, povo de Deus, espalhado pela face da terra, e a tua igreja que está presente na cidade de Franco da Rocha, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Até mais. Fale de amor no espelho d'água de seus olhos. Abra os portais do seu abraço.
Se for preciso, use palavras. Fale de amor, trocando sons pelo silêncio, tornando voz em gesto e ato. E se for preciso, use palavras. Proclame a vida em seu singelo esplendor, cantando ao vento a música do seu amor. Fale de amor, livre de amarras e de pesos, com suas lágrimas, sorrisos. Se for preciso, use palavras. O sol, a lua e as estrelas, Mulheres, homens e animais, irmanados na riqueza. Suprema quer viver em paz. O sol, a lua e as estrelas, mulheres, homens e animais, irmanados na riqueza. Suprema quer viver em paz. Proclamem a vida em seu singelo esplendor, cantando ao vento a música do seu amor. fale de amor No espelho d'água de seus olhos, abra os portais do seu abraço. Se for preciso, use palavras. Fale de amor. Se for preciso, Fale use de amor. palavras.